Muito bem. Eu vou tentar ser didático para esclarecer as razões pelas quais essa demanda, que já é uma demanda antiga desde a nossa legislatura, com relação a essa forma como a Suprema Corte passou a adotar e banalizar o seu uso, que foram as decisões monocráticas. E só que, ao contrário do que está sendo difundido aí em muitas redes sociais, ela não vale para todas as decisões monocráticas, e sim para a revogação de projetos de lei aprovados nas casas legislativas, Senado e Câmara dos Deputados, o que tem sido utilizado de forma suja, sorrateira, por alguns partidos, como a Rede, o PSOL, o PDT e PCdoB e alguns outros partidos de esquerda, quando eles tomam uma lapada em alguma matéria que não é do interesse deles, que seja aprovada ou que seja não aprovada, ou que não seja aprovada, eles recorrem a alguns instrumentos jurídicos, né, que são a DINS e a DPF, para tentar, no tapetão, essa era a prática nos últimos 10 anos, para tentar, no tapetão, conseguir, através de alguns ministros, que a gente obviamente não vai citar o nome aqui, alguns ministros mais afeiçoados, né, uma certa amizade, onde eles tinham um canal, né, de interlocução muito mais direto, e aí facilitava-se a possibilidade de impedir, né, o prosseguimento de inúmeras leis que foram aprovadas, inclusive questões que são matérias totalmente da tutela do Congresso Nacional, como a questão do aborto e outras questões, se tenta, através desses partidos, arrastar essa questão para o Supremo Tribunal. E como que se consegue isso? Através de decisões monocráticas por meio de liminares, né? Suspendendo uma votação, tornando inconstitucional uma determinada votação. E a gente que trabalhou, eu fiquei 4 anos aí com essa experiência congressual, posso dizer para vocês que muitas matérias requerem um grande esforço, né, de mobilização dos parlamentares, às vezes, para você fazer a contagem de votos, para você fazer o convencimento, para você chegar no número que você precisa para uma determinada maioria, que absoluta é diferente da qualificada, que é diferente de maioria simples. Às vezes você precisa mobilizar 258 deputados para você atingir uma votação mínima, para você ganhar uma matéria. Então, isso envolve um esforço, um sacrifício muito grande. E tudo isso é jogado por água abaixo. E, às vezes, matérias de interesse da sociedade brasileira, como muitas são. Inclusive, recorrentemente, a mais conhecida é a questão do aborto e também a questão das drogas. Então, qual que foi a iniciativa que eu acho que, óbvio que a motivação, tem outras motivações implicadas nisso, não é só por esse aspecto da necessidade de dar uma certa autonomia e retornar a autoridade, o poder e a legitimidade para o Congresso. É lógico que existe também uma tentativa de mitigar o excesso de poder que vem sendo acumulado pela Suprema Corte ao longo dos últimos anos, com o endosso da própria sociedade, ou de parte da sociedade brasileira, com o endosso, inclusive, de parlamentares que não viram o ovo da serpente, o monstro que estava sendo criado, e agora, vendo o tamanho desse poder, desses tentáculos avançando, estão se mexendo numa espécie de esforço conjunto, inclusive com posicionamentos até ideologicamente diferentes. E o interessante nisso, para a gente finalizar, é o governo. E aí a gente vai colocar a malandragem do senhor Luiz Inácio, que está concordando com isso, porque também está incomodado, não só ele, como a cúpula do PT, ao contrário do que muita gente defende. Não existe uma aliança ideológica entre a STF e o PT. O que existe é uma aliança estratégica. A briga pelo poder ela está separada nesse momento. E o PT enxerga no STF, com a escalada dessa continuidade de poder, com decisões monocráticas, uma ameaça no médio e longo prazo. Então, para que ele não se desgaste, não entre num constrangimento de colocar a sua bancada para afrontar e para endossar essa decisão, eles se colocam nos bastidores, dando uma de que não fizeram nada, a direita acaba por concordar com isso, a oposição, juntamente com o Centrão, que entendem que é importante dar uma arrastada para fora um pouco desse poder excessivo com as decisões monocráticas, e o governo se coloca como aquele cara que fala assim, ó, eu não fiz nada. Mas, no final das contas, o governo
a própria voto do Jacques Wagner demonstrou que, no fundo, ele também deseja que o STF não seja tão forte, com tanta capacidade de interferir na própria governança do atual governo do PT. Então, para a gente poder fechar essa análise, o que eu entendo é o seguinte: passou no Senado e agora, obviamente, todos os canhões vão estar apontados para Arthur Lira, ele precisa pautar, e para que ele paute isso, ele vai sofrer pressão nos bastidores dos ministros do Supremo, e nós ainda estamos numa situação em que não dá para cravar se isso vai conseguir avançar, porque a gente não sabe, e agora talvez seja a prova de fogo, de sangue frio do Arthur Lira para enfrentar, porque ele vai gerar, com a decisão, com essa aprovação saindo pela Câmara, a sanção presidencial é líquida e certa, e aí a gente não sabe as consequências ou qual seria a retaliação da Suprema Corte com relação a Arthur Lira, que está mais do que para lá de enrolado com eles. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.